Certa vez perguntaram a George Whitefield: George, por que você só prega João 3 sobre o novo nascimento? Aí ele responde: porque vos é necessário nascer de novo dia após dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal do professor Douglas Scarpe, onde você conhece mais sobre a palavra de Deus através dos estudos postados aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se para receber mais notificações. Vamos para a aula de número 2 das lições bíblicas CPAD. Estamos estudando desse segundo trimestre e o verbo se fez carne. São vários estudos sobre Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, o apóstolo João. E na aula de número 2, que é essa aula, né, nós temos como título o novo nascimento e a nova vida. O novo nascimento e a nova vida, que tem como base João 3:3. Eu peço a você, antes de tudo, prepare aí um bloco de anotação, uma caneta e faça os apontamentos dessa aula. Você que é professor, se você é aluno também, se enriqueça com o conteúdo desta aula. Vamos falar sobre o novo nascimento e também a nova vida. João 3:3 nos diz: Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essas palavras de Jesus refletem a urgência dessa mensagem, dessa temática, dessa doutrina, que é a doutrina do novo nascimento. Para acessar o reino, para ver o reino, é necessário nascer de novo. Mas o que significa isso, professor Douglas? Nascer de novo, o que é isso? E como eu posso possuir essa nova vida? Nascer de novo significa voltar ao ventre materno? Talvez você pense como o mestre Nicodemos, mas vamos ver nessa aula que o nascer de novo é muito mais profundo do que isso. Para nós compreendermos a fala de Jesus, o diálogo de Jesus com Nicodemos, precisamos considerar o contexto. Bom, o capítulo de número 3 está ali, o diálogo de Jesus com Nicodemos, mas nós temos o capítulo de número 2, capítulo de número 1. E qual é o contexto? Por que Nicodemos se aproxima de Jesus? Nós vamos ver que Jesus, no capítulo 1, ele é batizado pelo testemunho da luz, que é João. Sim, batiza Jesus. No capítulo 1 também, Jesus seleciona os seus primeiros discípulos. Sim, vamos ver Jesus chamando André, Pedro, Filipe, Natanael, João e também Tiago. Jesus, no capítulo 2, já é conduzido ou convidado para ir a uma festa de casamento. E ali ele opera o primeiro sinal. João não fala sobre milagre, mas ele fala sobre sinal. Qual a diferença, Douglas? Nenhuma. A mesma coisa. Milagre e sinal são as mesmas coisas, mas João utiliza a palavra sinal. Por quê? Qual é o propósito do Evangelho de João? Vimos na semana passada, na última aula. O Evangelho de João tem como objetivo pontuar a divindade de Jesus. E é por isso que ele utiliza alguns sinais que provam que Jesus é divino, beleza? E em diante, do capítulo 2 em diante, Jesus ele vai no templo e ele expulsa os vendedores com o seu azorrague, ou seja, com o seu chicote. Ele expulsa os vendedores ali. É esse pano de fundo, é esse panorama que Nicodemos tem. Essas informações que estão diante de Nicodemos, conforme o autor da revista, o professor e pastor Elienay Cabral nos apresenta este pano de fundo. Então, depois desses fatos, nós vemos Nicodemos se apresentando à noite a Jesus. Ele quer ver Jesus, dialogar com Jesus. Em diálogo, Jesus ele desafia a religiosidade de Nicodemos, chamando ele para que ele pudesse conhecer
o caminho a ser trilhado para acessar o reino de Deus. Lembrando que, como judeu, Nicodemos desejava arduamente este reino de Deus. Para ele, esse reino de Deus, ele viria com forma de libertação do jugo ou da mão de ferro de Roma. Então ele tinha esse pensamento também, que o verdadeiro Messias viria para tirá-los de debaixo da mão de ferro, da opressão do Império Romano. Mas Jesus mostra que esse caminho é a necessidade de uma transformação não física, não visível, mas uma transformação interior, a necessidade do novo nascimento. O que adianta ser arrancado, ser tirado, ser liberto do jugo opressor de Roma, mas ser acusado pelos seus próprios pecados, ser escravos dos seus próprios desejos? Então a libertação que Jesus traz é mais do que uma libertação física, é uma libertação espiritual. Ela começa de dentro e deságua pelo lado de fora. No tópico de número 1, nós vamos observar que Nicodemos, ele se aproxima de Jesus. O diálogo é entre Jesus e Nicodemos. Depois, então, de ter estado no templo, Nicodemos quer conhecer Jesus. Provavelmente Nicodemos estava ali no templo e viu a ação de Jesus, recebeu informações acerca de Jesus. Então as atividades, as atitudes, a fama de Jesus despertou em Nicodemos um desejo de conhecê-lo, de dialogar com ele. Então vamos ao retrato da vida de Nicodemos. Bom, Nicodemos, ele era um fariseu zeloso, formado por grandes rabinos de Israel e passou por grandes escolas para aprender mais a Torá, ou seja, Pentateuco e os profetas, a história de Israel, ou seja, todo o Antigo Testamento que nós temos à nossa disposição. Nicodemos também seguia uma linha do farisaísmo, e isso mantinha Nicodemos mais reservado e mais separado do povo. Claro que ele não era como os essênios, vivia de forma totalmente isolada, mas ele era separado do povo porque ele se dedicava dia após dia em ler, aprender sobre a lei e praticá-la. O maior grupo desses judeus que tinha fariseus, essênios, os escribas, o maior número que tinha era os fariseus, ok? E os fariseus faziam parte também do Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o supremo ou superior tribunal religioso que julgava as causas religiosas dos judeus. E ele é um principal do Sinédrio, ou seja, ele é uma pessoa importante de relevância no Sinédrio. E o que podemos observar em Nicodemos que chamou a atenção dele a respeito de Jesus? O que ele viu em Jesus que ele arriscou a sua própria vida, o seu ministério, o seu emprego para encontrar com Jesus? Ele vê que Jesus sabia de coisas que ele mesmo não sabia. Jesus sabia dos mistérios do reino que ele mesmo não sabia. Ele vê também que Jesus, ele falava como quem tinha autoridade. Jesus não falava como os fariseus da época, ou seja, só lei, só ortodoxia e muito menos ou quase nada ortopraxia. Jesus, ele tinha uma boa doutrina, mas ele colocava essa boa doutrina em sua vida, aplicava em sua vida dia após dia. Por isso que ele é conhecido como quem tem autoridade, porque vive o que fala e fala o que vive. Ele vê também que Jesus não é comum, mas Jesus é do alto. É isso que chama a atenção de Nicodemos. Ele vê que Jesus também, ele era um rabino extraordinário, porque multidões queriam estar ao lado de Jesus para ouvi-lo. Então, ao encontrar com Jesus, nós estamos no tópico de número 1, ao encontrar com Jesus, Nicodemos ele fica confuso
não compreende a fala de Jesus a respeito da dinâmica do reino, do nascer de novo. Então Jesus mostra que o nascer de novo está baseado no quê? No nascer da água e no nascer do Espírito. O que significa isso, irmão Douglas? O nascer da água significa demonstração de quê? De arrependimento por meio do afastamento das coisas antigas. Não é apenas a gente descer e ser imerso na água e subir. Não, Jesus não está falando desse batismo nas águas no sentido de ser lançado e sair. Tem muita gente que faz esse batismo publicamente, mas não tem a sua vida totalmente transformada. Jesus está falando de um batismo nas águas que é o batismo da regeneração, ou seja, o verdadeiro arrependimento que gera em mim o quê? Um afastamento das coisas corruptas e das coisas do passado. Além do batismo nas águas, que é a regeneração, ele fala do nascer do Espírito. Nasce da água, regeneração, e nasce do Espírito. O nascer do Espírito é tornar-se uma habitação do Espírito. O Espírito não habita em corpos sujos, ou seja, se arrepende, tem a vida transformada, passa depois pelas águas do batismo e assim o Espírito vem e adentra o nosso coração e transforma a nossa vida e torna ali uma habitação. Então Jesus e Nicodemos está dialogando porque Nicodemos vê em Jesus algo diferente. Tópico 1. Nicodemos vê em Jesus algo diferente e chama Jesus para o diálogo. Tópico 2. O autor vai falar sobre o novo nascimento que é operado pela obra da regeneração. Então, o novo nascimento é expressão implícita da doutrina da regeneração. O que é regeneração? O que significa isso? Vocês são regenerados, a Bíblia já fala isso, não por semente corruptível, mas incorruptível. O que significa isso? É um ato divino. A regeneração se dá pela obra exclusiva, extraordinária de Deus. É um ato divino pelo qual o ser humano experimenta uma radical mudança interior. Regeneração é o quê? É voltar a ser gerado, não pelo processo natural, conforme pensou Nicodemos, mas pelo processo espiritual. Então, ser regenerado é ser gerado novamente, ou seja, já fui gerado pela carne. Então, o que Jesus fala? O que é nascido da carne é carne, ou seja, eu já fui gerado pela carne por meio da relação entre meu pai e a minha mãe, já fui gerado. Agora, o regenerado é uma nova geração que não procede da carne, mas que procede do Espírito. É uma geração interna que transforma totalmente o meu ser. Essa é a proposta que Jesus apresenta a Nicodemos. Lembre-se, professor, lembre-se sempre disso, que a obra da regeneração ela é totalmente exclusiva em Deus. Ela inicia em Deus. Cabe ao Espírito Santo a obra da regeneração que opera na vida do pecador. E a pergunta que vem a nós é: qual é a necessidade da regeneração? Isso é urgente. Essa necessidade é urgente pelo fato de todos nós termos sido afetados pelo pecado. Temos sido afetados pelo pecado. Por isso que é urgente. A resposta ao pecado cometido por nós é dada por meio do quê? Do novo nascimento, da regeneração. Então, o novo nascimento gera o quê? Novos pensamentos, nova ação, novo desejo ou novos desejos, novas condutas guiadas pelo Espírito Santo. Então, lembre-se, professor, isso é regeneração. Enquanto você ministra essa aula, ore ao Senhor para que o Espírito possa regenerar pessoas,
Porque provavelmente existem pessoas ali dentro da sua sala que ainda não foi regeneradas, não foi nascidas de novo, e só o Espírito Santo pode promover isso. No tópico de número 3, nós vamos ver a natureza dessa regeneração, como começa, como se procede. Você sabia, professor, como eu disse, que existem pessoas, cristãos, dentro da sua sala, dentro da igreja, que ainda não nasceram do alto, não nasceram de novo? Por isso que George Whitefield, como eu falei, pregava, insistia sempre, é necessário nascer de novo, porque muita gente tem aparência de crente, tem roupa de crente, carrega a Bíblia de crente, fala como crente, anda como crente, prega como crente, mas ainda não nasceu de novo, não foi regenerado. Fala, prega, está na igreja, mas o seu coração é totalmente corrompido, só busca fazer o que é o mal. Não basta seguir as regras do ministério. Não, 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 não basta. É preciso o quê? O encontro verdadeiro com Jesus para nascer do alto. Olha que frase impactante. A regeneração é a ação total que transforma por dentro e reflete pelo lado de fora. A regeneração é a transformação total que começa e inicia por dentro e reflete pelo lado de fora. A regeneração não apenas muda as minhas ações, ela transforma totalmente a fonte das minhas ações. Olha que coisa esplêndida! A regeneração, ela não transforma apenas o que eu faço, mas ela transforma a fonte pelo qual eu faço essas coisas. Ou seja, não muda apenas o que ou o que eu faço, mas muda também o porquê. Por que eu estou fazendo isso? Esse é o processo da regeneração. E a regeneração, ela muda a minha disposição pecaminosa, como diz o autor, professor Elianai Cabral. Ela muda a disposição pecaminosa e me reveste de um novo homem. E como é esse novo homem? Esse novo homem, ele é segundo Deus, esse novo homem, ele é criado em verdade e justiça, e esse novo homem vive em santidade. Esse é o espelho do novo homem. Então lembre-se, professor, enquanto você ministra a aula, chame a atenção dos seus alunos a uma reflexão. Que reflexão é essa, professor Douglas? A reflexão da avaliação do coração. Faça essa avaliação, chame os alunos a fazerem essa avaliação. Será que eu sou de fato nascido de novo? Eu tenho frutos desse novo nascimento? Então chame os alunos para essa ação. Se as coisas que são do alto, se as coisas que são de Deus, elas são pesadas e não têm interesse nenhum, provavelmente você precisa nascer de novo. Se o ler as escrituras é um peso para você, você precisa nascer de novo. Se o orar é um peso para você, é chato para você, você precisa nascer de novo. Se o acessar as redes sociais é melhor do que uma vida em oração, do que estar na casa do Senhor, você precisa nascer de novo. Por quê? Porque o nascer de novo nos desperta para uma vida conectada com a palavra, com os desejos, com a vontade de Deus, que é viva, é poderosa, é eficaz e transformadora. Então, se a santidade, a comunhão, a graça, o perdão é ainda um peso para você, aluno e professor, se é ainda um peso, se você não consegue falar sobre perdão, se você não consegue falar sobre graça, se você não se interessa por isso, por esses hábitos de santidade, pode ter certeza, você é uma velha criatura. Você necessita nascer de novo. E no último tópico, o autor fala sobre quais os meios de acessar a obra da regeneração. Lembrando que, como homem, Nicodemos desejava muito acessar o reino. Ele tinha uma visão, uma cosmovisão de reino que é totalmente diferente da cosmovisão que Jesus tinha sobre o reino. Enquanto para Nicodemos o reino era de forma física, para Jesus o reino ele é
espiritual. Ele não é coisas passageiras, fúteis, não. Ele é espiritual e só pode acessar esse reino quem de fato é espiritual. Jesus demonstra a Nicodemos que o reino de Deus, ele não vem por meio de quê? De força política. Era isso que Nicodemos tanto desejava, ou seja, ter condição da força política do Messias os libertarem do jugo de Roma. E Jesus mostra que o reino dos céus não é baseado pela força política. E isso é importante para nós. Muitas das vezes nós depositamos o nosso desejo, a nossa esperança, a nossa força na política da nossa nação. Achamos que a política, ela é o Messias que vai nos salvar, que vai nos resgatar do império da maldade. Não, o que vai nos resgatar é o nascer de novo, é uma libertação começada pelo lado de dentro que resulta em uma vida transformada. Então, não é por meio da política, não, mas é por meio do quê? Da ação do Espírito. Paulo fala que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, ou seja, não é físico, não é passageiro, não tem prazo de validade, ele é espiritual. O reino, ele é espiritual e abrange um coração espiritual, deseja um coração espiritual para que ele possa ser instaurado. Então, nós podemos observar que o primeiro modo de experimentar o novo nascimento é por meio do quê? Da obra do Espírito Santo. O primeiro modo de experimentar o novo nascimento é por meio da obra do Espírito Santo. É Ele quem faz, ok? Eu não tenho condição nenhuma de nascer de novo por mim mesmo. Eu não tenho condição nenhuma de santificar a minha vida por mim mesmo. O que eu posso fazer? Por meio da leitura bíblica, da oração, me aproximar da fonte regeneradora, ou seja, da fonte que traz o novo nascimento, que é o Espírito Santo. Então, o primeiro modo, o primeiro passo para acessar esse novo nascimento é se aproximar em oração, em devoção, em trabalho da fonte regeneradora que é o Espírito Santo. E o segundo passo que tem que se dar em direção a isso é por meio do quê? Por meio da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, nós temos condição de ser regenerado e nascido do alto, nascido de novo. Foi isso que Jesus ensinou a Nicodemos. Digo-vos a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Se não ser regenerado, ou seja, lavado, transformado. Lembra aquela louça que você tem para lavar, que está toda suja, aquela panela que está agarrado ali, arroz e tal? Então, é como essa metáfora. Ela só estará limpa se passar pelo processo do quê? Da limpeza através da água, que você coloca ali água fervente, tira o arroz agarrado, depois você lava a panela e ela está limpinha. Assim somos nós, cheio de pecado, só seremos transformados pelo lavar regenerador, ou seja, é lavar o nosso coração, é transformar o nosso interior, para que possamos de fato, acessar o reino de Deus, acessar o reino dos céus. Professor, espero ter contribuído com você com essa aula, beleza? Faça esses apontamentos, lembre aos seus alunos, em primeiro lugar, lembre aos alunos que Jesus se encontrou, ou seja, Nicodemos se encontrou com Jesus e depois desse encontro ele nunca mais foi mesmo. Em segundo lugar, o novo nascimento ele é operado pela obra regeneradora, que procede de quem? De mim? Eu consigo me regenerar? Eu consigo me santificar? Vimos que não, somente o Espírito Santo tem esse poder. Então ore, leia a Bíblia e avalie a sua vida. Em terceiro lugar, fala sobre a natureza, o que é a regeneração, conforme nós falamos. E em quarto lugar, quais são os meios, quais são os passos para se
adquirir o novo nascimento ou a regeneração, que é por meio de quê? Do Espírito Santo e da leitura da palavra. Eu quero orar com você no finalizar dessa aula, para que o Espírito Santo possa invadir o seu coração. E se você ainda não é regenerado, experimente desse poder transformador do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti e peço, ó Espírito Santo, Tu que tem forças para transformar os nossos corações, adentre em minha vida, no meu ser e me regenere, ó Pai. Aquele que está ouvindo ou assistindo essa aula, eu peço por ele também, traga uma regeneração, faça-nos nascer do alto para que possamos experimentar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, e vivê-la por completo, Senhor. Abençoe a vida dos alunos e professores das EPDs espalhada em todo o Brasil e até fora, e que o Senhor possa estar trazendo essa lição e que o Senhor possa estar, enquanto o professor ministra e o aluno ouve, enquanto o aluno também dialoga com o professor, que o Senhor possa estar operando a regeneração. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, até a próxima aula e continue aí assistindo os vídeos que eu deixei à sua disposição.